Galera, a redenção de Usopp finalmente chegou. Ou será que não? O nosso narigudo favorito tomou uma joelhada na cara. E como era de se esperar, a internet entrou em colapso. Meme, piada, desespero, tudo ao mesmo tempo. Mas e aí? Será que essa é realmente a chance dele brilhar de verdade? Ou a gente tá só repetindo o ciclo mais uma vez? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no arco de Elbaf, entender tudo que tá rolando no mangá e responder de uma vez por todas, esse é ou não é o tão esperado arco do Usopp. Então senta aí, se ajeita e vem comigo nessa. Fala, meu nerd, eu sou o Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reinado Nerd. E se você já é de casa, já sabe como é que funciona. Deixa o like para fortalecer e se ainda não se inscreveu, já ativa o haki da notificação e entra pro nosso bando, porque a gente está prestes a zarpar. Mas agora me diz aí nos comentários, você acredita na redenção do Usopp ou acha que ele vai continuar sendo o meme oficial dos Chapéus de Palha? Comenta aí, porque eu tô de olho nas teorias de vocês. Mas agora, bora pro vídeo. Depois de anos de expectativa, teorias e promessas, Elbaf finalmente começou a rolar no mangá de One Piece. A Ilha dos Gigantes, que vem sendo citada desde o comecinho da obra, agora está no centro dos acontecimentos. E como esperado, o caos já começou. A gente está vendo uma leva de personagens novos surgindo, e entre eles, os tão falados Cavaleiros Sagrados, que finalmente deram as caras. E olha, não decepcionaram em termos de ameaça. No meio disso tudo, um desses cavaleiros é a Gunki. Chegou com os dois pés no peito, ou melhor, com o joelho na cara do Usopp. Sim, o Usopp tomou uma joelhada tão violenta que dava até pra sentir daqui. E como sempre, a internet foi a loucura. Acabou pro beta. Esse é o arco do Usopp. A redenção vem aí. O Oda vai entregar. Vai morrer como herói ou viver como meme eterno. Enfim, as reações foram intensas, para dizer o mínimo. Mas calma aí. Será que essa cena é realmente o início do destaque do Usopp ou é só mais uma repetição do que a gente já viu antes? Vamos seguir que tem muita coisa para destrinchar. O Usopp é um daqueles personagens que raramente dividem opiniões extremas. Na real, ele tem uma base de fãs bem sólida. A maioria curte ele justamente por ser o mais gente como a gente, dentro de um universo cheio de monstros, deuses e piratas absurdos. Mas também tem aquela parcela que torce o nariz achando que ele já deu o que tinha que dar. E aí entra o grande paradoxo do Usopp. Ele é carismático, humano, engraçado, tem um monte de momentos emocionantes, mas ao mesmo tempo parece que nunca sai do lugar. Sempre correndo, sempre com medo, sempre sendo o alívio cômico. E isso com mais de 1000 capítulos nas costas. Começa a incomodar até mesmo quem gosta muito dele. O Eiichiro Oda é um gênio, disso ninguém duvida, mas quando o assunto é desenvolvimento de personagem, principalmente dos Chapéus de Palha, tem um padrão que começa a ficar previsível demais. Ele prende muitos dos personagens principais em estereótipos que no começo da obra faziam sentido, mas agora, depois de 1000 capítulos, essa fórmula está começando a mostrar desgaste, e o Usopp é talvez o maior exemplo disso. Mas não é só com ele, olha o Zoro, por exemplo, todo o arco é a mesma coisa. Dorme, aparece um inimigo forte, ele levanta, dá uma espadada insana, grita o sonho dele, vence, às vezes sangrando, claro, porque precisa do drama, mas é sempre dentro da mesma caixinha. O Sanji briga com o Zoro, flerta com alguém, luta por uma mulher, solta uma frase de impacto e chuta alguém até vencer. E o Usopp, a fórmula já tá até gravada na cabeça da galera. Vê o inimigo, sente medo, faz piada, foge, acontece algo que obriga ele a ficar, aí ele dá um golpe esperto, mostra coragem e todo mundo bate palma. Mas no fim das contas, ele volta pro mesmo lugar. No arco seguinte, tá com medo de novo, correndo de novo e sendo piada de novo. Parece que o Oda tem medo de mexer demais na essência deles, como se evoluir fosse perder o charme. Mas a real é que o público amadurece e os personagens precisam acompanhar esse crescimento, especialmente o Usopp, que tem uma base emocional tão rica, mas que vive preso no mesmo loop narrativo.
O Usopp sempre foi pensado como um alívio cômico do bando, isso é fato, mas ele também carrega algo raro em One Piece. Ele é um personagem extremamente humano, talvez o mais realista de todos. Ele sente medo, ele foge, ele mente para se proteger, coisas que qualquer um de nós faria se estivesse cercado de monstros, almirantes e gente que solta fogo pela boca. E é exatamente esse contraste que faz dele um personagem tão interessante. No meio de um mundo com frutas mágicas, haki, dragões, ciborgues e gigantes, o Usopp é só um cara com estilingue e fé. Ele é o elo entre o leitor comum e o universo absurdo de One Piece. Só que essa função narrativa também é uma prisão, porque como fazer esse cara crescer dentro de um mundo que só fica mais insano a cada arco? Enquanto os outros personagens ganham upgrades absurdos, o Usopp precisa se virar com criatividade e sorte, e às vezes nem isso basta. Esse desequilíbrio torna o desafio de evoluir ainda mais difícil. Como dar destaque para alguém que tecnicamente não deveria estar ali? Como torná-lo relevante sem quebrar a lógica do mundo? O Oda já provou que dá para fazer isso. O problema é que ultimamente parece que ele simplesmente escolheu não fazer. Galera, antes do vídeo continuar, eu tenho um recadinho rápido aqui pra você. Já pensou em aprender a desenhar seus personagens favoritos e qualquer cena que vier à sua mente? O Manimax é um treinamento passo a passo que vai te ensinar do zero ao avançado a desenhar qualquer coisa que vier à sua mente, mesmo que você nunca sequer tenha pegado um lápis antes. São mais de 50 aulas gravadas e um suporte personalizado para você fazer artes incríveis e surpreender a todos. O link tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Clica, dá uma olhada, se inscreve e eu te espero do outro lado. Quando a gente olha para o Usopp e compara com outros membros do bando, como Nami e Chopper, a diferença é bem clara. Ambos passaram por transformações significativas que aumentaram sua relevância dentro da tripulação. A Nami, por exemplo, teve um baita upgrade com o Climactic e os Zeus, além de um crescimento pessoal que fez perder aquele medo excessivo de lutar, se tornando uma combatente estratégica e, mais importante, corajosa. O Chopper, com o Monster Point e suas habilidades melhoradas, também se tornou uma força muito mais impactante durante as batalhas. Ele pode ser o médico do bando, mas a sua evolução como lutador é notável. Agora o Usopp, bem, ele continua com um estilingue gigante, algumas frutinhas e um haki de observação que Oda meio que esqueceu depois de Dressrosa. Não sei se vocês lembram, mas no arco de Dressrosa, o Usopp usou o haki de observação de uma maneira super estratégica, marcando um dos maiores momentos do personagem até então. Mas depois disso, nada. O Oda simplesmente deixou isso de lado, como se o poder tivesse sumido com o evento. O problema é que, ao contrário da Nami e do Chopper, o Usopp não tem nenhum desenvolvimento significativo em termos de habilidades ou treinamento. A gente não vê ele refletindo sobre seus medos ou buscando algo mais, enquanto todo mundo do bando parece ter algum tipo de ambição concreta ou algo que os impulsiona a evoluir. O Usopp, por mais que queira ser um grande guerreiro do mar, continua preso no mesmo ciclo de covardia, piadas e momentos de heroísmo forçados quando não tem como escapar. E isso faz com que a evolução dele, ou a falta dela, seja um ponto crucial para entender o que está acontecendo nesse arco de Elbaf. Será que finalmente ele vai dar o passo para sair dessa estagnação, ou a gente vai continuar vendo o mesmo Usopp de sempre, com mais um momento de coragem quando a situação apertar? A cena com a Gun, a Cavaleira Sagrada, foi um daqueles momentos que claramente dividiram os fãs. A Gun que chega como uma ameaça poderosa e ela não perde tempo, já começa causando estrago no bando. Quando o Usopp leva a famosa joelhada na cara, muita gente viu ali um sinal de que a redenção dele estava finalmente chegando. Mas será que foi isso mesmo? Vamos ser sinceros, a reação do Usopp foi basicamente a mesma de sempre. Quando a seta da Gun apontou para ele, o Usopp ficou com medo, gritou e saiu correndo, enquanto a Nami, que no começo era tão covarde quanto ele, demonstrou uma coragem bem mais visível. Ela tentou atacar, mesmo sabendo que não tinha poder suficiente para derrotá-la, mas fez o que o Usopp em boa parte da cena não fez. Teve coragem de se arriscar. Depois, claro, ela recuou, mas ainda assim, a atitude dela foi um reflexo de desenvolvimento. O Usopp, por outro lado, demorou mais para reagir. Ele só entrou na luta de fato quando a situação se tornou insustentável e ele não teve
teve outra escolha. A única coisa que ele realmente fez foi dar um golpe que, embora tenha sido bem pensado, foi mais uma solução estratégica do que uma prova real de coragem ou evolução. Agora vamos falar sobre o que ainda pode salvar o Usopp nesse arco. O fato de Elbaf ser o cenário perfeito para ele se destacar não é pouca coisa. A Ilha dos Gigantes tem uma relação direta com a história do próprio Usopp. Ele é filho de Yasopp, um dos piratas mais famosos do bando do Ruivo, e isso pode ser um ponto crucial. Além disso, os gigantes são conhecidos por seu orgulho e coragem, e isso pode ser um bom gatilho para fazer o Usopp refletir sobre a sua própria jornada e talvez finalmente dar um passo em direção a uma evolução real. A comunidade está cheia de expectativas, apostando que o arco de Elbaf vai ser o momento da grande redenção do Usopp, onde ele vai parar de ser covarde e finalmente se tornar o grande guerreiro do mar que sempre sonhou. Mas será que a realidade do roteiro vai corresponder a essas expectativas? O Oda tem um histórico de entregar algumas surpresas, mas também tem o hábito de fazer os personagens darem passos pequenos demais, especialmente no caso do Usopp. Será que vamos ter uma grande transformação no Usopp ou ele vai continuar sendo como sempre, o cara que só cresce quando a pressão é muita e que no fundo ainda vai ser mais lembrado pelas piadas do que pelas vitórias reais? O que eu sei é que a gente ainda tem muito terreno pela frente em Elbaf, e é possível que o Oda esteja preparando algo grande. Só resta esperar para ver se a redenção que todo mundo quer ver vai finalmente acontecer ou se vamos nos decepcionar com mais um capítulo de Usopp, o Eterno Covarde. Então, galera, depois de tudo isso, o que eu realmente penso sobre o Usopp e esse arco de Elbaf? Eu ainda acredito que há chance de redenção para o Usopp, sem dúvida. O arco de Elbaf tem tudo para ser o cenário perfeito para ele evoluir, se tornar mais do que o covarde que sempre foi e finalmente encontrar uma forma de se destacar de verdade no bando. Mas para isso, o Oda vai precisar sair um pouco do automático e fazer algo que fuja dessa fórmula que tem sido repetida à exaustão ao longo dos anos. O cara precisa de uma vez por todas dar um salto significativo no desenvolvimento do Usopp. Agora a questão que fica na minha cabeça é: será que estamos esperando algo que nunca foi a verdadeira proposta do personagem? Ou o Usopp sempre foi a antítese do herói convencional, aquele que não é forte, não tem uma fruta insana e não é imbatível? Ele representa a luta do ser humano comum em um mundo cheio de absurdos, e talvez a verdadeira grandeza dele esteja em continuar sendo esse personagem que, mesmo com medo, encara os desafios, mesmo que de forma tortuosa. Mas será que isso é o suficiente para satisfazer a galera que quer ver ele como um grande guerreiro do mar? No fim das contas, é isso que eu fico me perguntando. Será que a gente não está esperando demais? Ou quem sabe, o Oda esteja simplesmente guardando uma grande surpresa para o Usopp? Vamos torcer para que seja isso, porque o potencial tá aí. A gente só precisa ver como o Oda vai lidar com ele nos próximos capítulos. E você, o que acha? Será que Elbaf vai ser o grande momento de redenção do Usopp ou ele vai continuar no mesmo lugar? Deixa aí nos comentários o que você pensa, porque eu quero muito saber a sua opinião. Mas é isso aí, galera. Agora eu quero saber de vocês. O que acham? Elbaf vai ser a chance do Usopp finalmente brilhar de verdade ou a gente vai continuar esperando por algo que nunca vai acontecer? Deixa tudo nos comentários que eu quero ver a opinião de vocês. Mas se você curtiu o vídeo e chegou até aqui, ainda não deixou o teu like, aproveita agora, deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não estar perdendo os próximos conteúdos de One Piece e de outras obras do universo nerd, geek que vai vir aqui no canal. Já aproveita e clica em um desses vídeos, continua maratonando o Reinado Nerd, que eu tenho certeza que você vai curtir. Mas é isso aí, galera, a gente se vê no próximo vídeo.